Agora, a gente vai complicando as coisas, ó, circuitos com mais de uma malha, tá? Você lembra que uma malha é somente um desses percursos, ó. Uma malha é isso aqui, tá? É um circuito fechado, tá? É um circuito de uma linha só, tá? Uma malha, se vocês saírem de qualquer ponto, percorrerem, vocês voltam exatamente ele, tá? Não tem como fugir dos trilhos, tá? Como se tivesse um trilho de trem, tá? Então, isso aqui é um circuito fechado. E a gente disse que ele só tem uma malha, tá? Porque só tem um percurso possível, tá? Agora, esses outros aqui de baixo, daqui em diante, a gente vai ter mais de uma malha, tá? Esses são circuitos que têm ramos paralelos, tá? Cada malha dessa a gente vai chamar agora de um ramo. Ó, quando ele tem mais de uma malha, o que significa? Ó, que vocês têm várias possibilidades de fechar o circuito. Aqui vocês poderiam, ó, fechar, ó, indo de A, por exemplo, no sentido horário, de A para B, ó, desce por esse resistor, chega a D e fecha aqui. Ó. Vocês podem fechar, ó, uma malha aqui. Ó, tá? Então, aqui é um dos ramos. Tá? Aqui são chamados 3 ramos. Ó. A malha tem mais de uma malha ou mais de um ramo. Né? Ó, fecha esse aqui, pode fechar esse. Pode fechar esse aqui também pela esquerda, assim, ó, tá? Segundo ramo. E também poderia fechar um ramo só, completamente por fora, assim, ó, tem 3 ramos. Para saber aqui o sentido das correntes e calcular, aí vocês sempre podem escolher. O número de ramos, ó, ele vai depender só do número de correntes independentes, tá? Então, em geral, aqui tem 3 ramos, mas vocês vão ver, fazendo as contas, só tem 2 ramos independentes, tá? Então, vocês podem escolher, por exemplo, ó, o ramo 1 esse, e o ramo 2 o contrário, ou pode escolher, por exemplo, esse com o grandão, tá? Então, a escolha depende de como vocês querem resolver o problema, tá? Ó, então, aqui, ó, ele faz as continhas, tá? Aqui vocês lembram que a gente já falou lá na parte de resistores, existe a lei dos nós, tá? A lei do nó, o que ele vai dizer? Ó? Que se você tem, ó, uma corrente, por exemplo, ó, chegando em D, ó, tem uma corrente I1 e tem uma corrente I3, a corrente que vai chegar aqui, ó, I2, ó, vai ter que ser a soma dessas duas, ó, porque isso aqui implica, né, conservação das cargas. Ó. Então, a corrente no ramo, nesse ramo que passa por R2, ó, a gente tem I2, ó, vai receber 2 afluentes aqui, ó, I3 e I1. Nesse ponto, ele vira I2, tá? Então, I2, ó, é a soma dessas duas. Então, a primeira equação é essa. Agora, as duas outras equações, ó, vocês obtêm fazendo aquela variação do potencial. Ó. Por exemplo, aqui, saindo do ponto B, no sentido anti-horário. B no sentido anti-horário. Então, ó, B no sentido anti-horário, para cá. Ó, então, se vocês começarem daqui, vocês vão passar por mais E1, tá? Aí aqui está no sentido da corrente, ó, menos I1R1, tá? E aqui, ó, vocês vão subir contra a corrente. Então, vai ser, ó, mais I3R2, ó. É o que está aqui, ó. Ó, E1, tá? Menos I1 mais I3R3, né? Tá? E essa é a equação da malha esquerda. Agora, você pode pegar, por exemplo, a malha direita, ó, no sentido também anti-horário, a partir de B. A malha direita, malha direita, ó. Aí você vai descer o R3 no sentido da corrente. Então, vai ser menos I3R3, né? Depois você vem para a direita, vai subir no sentido da corrente, ó. Então, também é menos I2R2. E vai atravessar a bateria contra ela. Então, vai ser menos E2, tá? Então, vai ser tudo negativo. Então, aqui, ó, tudo negativo. Ó. Menos I3R3, menos I2R2, menos E2. Tá? Então, vocês têm as 3 equações a ser satisfeitas. Tá? Então, também teria a malha externa. Se vocês observarem a malha externa, não é uma terceira equação, tá? Porque ela é a soma dessas duas, tá? Então, só existem duas independentes nesse caso. Agora, para resolver isso, vocês usam as técnicas normais de resolver sisteminhas, ó, de 2 equações, 2 variáveis. Ó. Aqui tem essa aqui em função de 1 e 3, tá? Então, na verdade, só tem 2 variáveis, que é I1 e 3, tá? Então, aqui ele nem resolve, tá? Mas deixou para o exercício, tá? Então, substituir 2 aqui, ó, nessa de cá,
Vai ficar I1 mais I3, tá? E aqui também é I1 mais I3, tá? Depois vocês isolam, por exemplo, uma delas, ó, I3, em função de 1, e substitui na última e acha todas, tá? Então, no exercício ele faz isso. Ó, daqui, então, ele vai tirar a regra para resistências em paralelo. Resistências em paralelo, essa regra que você já deve conhecer no ensino médio. Se vocês tiverem várias resistências em paralelo, vocês vão ter em comum a elas o mesmo potencial. Tá? E aí vocês podem fazer, ó, aplicar as regras aqui, tá? Então, aplicar as regras. Ó. Cada corrente ó, vai ser calculada pelo mesmo potencial, que é V, né? Que vai ser a diferença entre A e B, né? Dividido pelo resistor correspondente, ó, a lei de Ohm, né? E vocês depois ó, podem obter uma resistência equivalente ó, que produziria a mesma corrente, se fosse substituída pelas três independentes. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, o I, que é a corrente que sai da fonte, ó, ele vai se distribuir em três ramos. Ó, I1, I2 e I3. Tá? Então, o I é a soma das três. Ó, I1, I2 e I3. Agora, substituindo aqui essas expressões e colocando em evidência o V, se obtém 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Agora, definindo ó, o resistor equivalente ó, como aquele que produz a mesma corrente I, se fosse colocado um só no lugar dos três, né? Então, igualando as duas, e cortando os potenciais que são comuns, você chega ó, 1 sobre R equivalente é o inverso, ó, a soma dos inversos. Então, é aquela lei que diz ó, que o R equivalente é o inverso da soma dos inversos. Tá? Então, 1 sobre R equivalente é a somatória dos inversos dos R. Tá? Em particular, se somente duas resistências forem envolvidas, aí tem aquela regrinha familiar, que é o produto pela soma. Então, essas são as regras paralelas. Aí vocês podem comparar aqui, no caso, né, com os resistores que a gente já viu, acho que a gente já viu atrás, né? Aí em série, né, vai somar, e em paralelo, ó, é o inverso da soma dos inversos, que é o contrário dos capacitores. Ó. Em série é que dá o inverso ó, da soma dos inversos, e em paralelo dá a soma. Tá? Então, às vezes, resistor e capacitor eles têm comportamento invertido. Tá? Então, o que é série, o que vale para série não vale para paralelo nenhum. Agora, aqui tem complicações. Se vocês, por exemplo, colocarem circuitos onde tem várias combinações, pode ser primeiro paralelo, depois série, depois tem outra série no meio, tá? Aí tem esses circuitos híbridos, tá? Aí vocês olham os detalhes aqui, tá? Cadê ele aqui, ó? Então, ele diz aqui que vocês primeiro, ó, não tem o desenho, né? Ó, aqui, ó, a figura 2711. Cadê a figura 2711? Já passou, né? 2710. Cadê 2710? Ah, sim. Aí tem essa sequência inteira para vocês depois olharem e se divertirem. Ó. Aqui tem resistores ó, R1, R4, ó, R3, R2. Ó. Aí ele pede para vocês reduzindo isso, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado ó, e ver quem é que está em paralelo mesmo. Ó. Paralelo é quando ele tem o mesmo terminal em comum. Ó. Esse B e C é comum esses dois R2 e R3. Então vocês podem reduzir esses dois aqui um R23. Ó. Agora, fazendo isso, R1, R4 e R3 passam a ser série, tá? Aí vocês têm um série, ó, os três. E aí, com isso, vocês podem calcular a energia, tá? Pode calcular aqui, ó, a diferença aqui, ó. É feito, bom, não sei onde é que é feito. Vocês podem calcular aqui meu Deus, não sei onde está. Aqui tem... então fica essa coisa aqui, né? E... Tá. Aí, ó, I2 foi calculado como
Aí 2 foi calculado depois pela diferença, tá? Aí 2, I1 mais I2, né? Então, substituindo isso aqui, aí vocês conseguem determinar todas as correntes, tá? Então, dá para achar I1, ó, I2 e I3, tá? I2, ó, tá? I1, depois substituindo isso, ó, I3, tá? Então, vocês podem, qualquer circuito desse, por mais complicado que seja, vocês vão reduzindo os desenhos, ó, até que fica um circuito que vai reduzir a uma fonte e um resistor só, tá? Depois vocês voltam para trás e vai reconstituindo e vai vendo que pedaço de corrente ficou em cada elemento. Então, aí vocês conseguem, no final, determinar, ó, tá vendo? Só que a coisa vai ficando meio complicadinha. Vai determinando todas essas, né, esse desenho, tá? Aqui tem um outro exemplo também que é muito importante. Ah, não, esse aqui é um peixe, tá? Esse do peixe depois vocês olham também. É um peixe que ele consegue produzir até 750 volts de energia entre o corpo dele. Isso é comum lá na Amazônia, tá? De vez em quando alguns pescadores morrem lá, eletrocutados, tá? Porque pisam em cima de um peixe desse com o pé descalço, tá? Então ele consegue gerar... Ele tem um monte de célulazinhas de bateria, tá? Cada um com um pouquinho volts, tá? Então chega a 5.000, ó, eletroplacas, tá? Cada um com um voltzinho bem baixinho, mas quando soma todas elas, ó, do rabo até a cabeça, ele chega a gerar 750 volts, tá? E se vocês já viram alguma vez em exposição de biologia, essas coisas, quando eu era criança eu ia num... Tinha uns caminhões que eram de curiosidade de ciência, né? E eu lembro que isso aqui, uma enguia, né? O cara pegava enguia, né? E ele pegava uma lâmpada elétrica dessas, uma lâmpada dessas comuns de incandescente, dessa de 110 volts, 110 que é lá no Rio. Aí ele pegava o fio da lâmpada, um dos fios da lâmpada botava no rabo do peixe, tá? E o outro fio da lâmpada botava na cabeça. E a lâmpada acendia, tá? Uma lâmpada de 110 volts, tá? Mas só assim por alguns minutos, alguns segundos, tá? Então ele pegava com a luva de borracha, tudo certinho. Ele pegava um terminal da lâmpada, colocava no rabo da enguia e o outro terminal botava aqui próximo da cabeça e a lâmpada acendia sozinha, tá? Ela consegue gerar 750 volts, tá? E esses peixes existem aí no Pantanal, na Amazônia, tá? Inclusive já ocorreram acidentes terríveis, né? Eu vi uma vez um documentário que 3 pescadores de uma vez morreram, né? Porque foram andar por um rio desses aí e deram o azar que pisaram no ninho de enguias. Eles foram ver depois, tinha uma dúzia de enguias lá juntas, né? Então, elas todas juntas geraram uma diferença de potencial em torno de 3, 4 mil volts. Então, os 3 pescadores pisaram e morreram instantaneamente, tá? Então, ocorrem esses acidentes, tá? Então, tá? Então, depois vocês vejam essa curiosidade aqui, né? Sobre isso. Então, só praticamente para encerrar por hoje, ó, esse exemplozinho aqui, tá? Normalmente eu discuto ele em detalhes, mas como não tem muito tempo, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Esse aqui é uma aplicação típica, ó, das 3 leis juntas, aliás, das 2 leis, que é a de Kirchhoff das malhas e a de Kirchhoff dos nós, né? E para vocês determinarem aqui as correntes, né? Nesse circuito aqui, aparentemente muito complicado, ó. Ele tem 3 baterias, ó, 3 baterias, 3 fontes de força eletromotriz e vários resistores, tá? E aí vocês têm que obter 3 equações, tá? Então tem 2 ramos, né? Tem 3 correntes a determinar, e vocês têm que obter 3 equações, tá? A corrente I2, I1 e 3, né? Então, uma delas automática já é a própria conservação das cargas, tá? Então, por exemplo, ele pegou aqui I3, I1 mais I2. Aí vocês têm que arbitrar alguns sentidos, tá? Vocês podem botar o sentido que quiser, tá? E desde que siga a convenção, no final vocês vão ver. Se vocês acharem o valor dela positivo, o sentido está correto. Se vocês acharem o valor negativo, o sentido está errado. Aí vocês teriam que inverter, tá? Então, por exemplo, ele colocou deliberadamente uma delas errada, que você sabe, contra a fonte de maior energia, tá? Ó, supôs isso, né? E depois vocês fazem o percurso A, B, A pela esquerda, depois, ó, A, B, A pela direita, tá? Ó, então vai dar essas equações. Depois vocês confiram, tá?
Aí reduziu ela esse valor numérico aqui, tá? E a outra, vocês confiram, tá? E reduziu esse valor. Então, são 3 equações, ó. Essa 28, a 27 e a da corrente, 26, tá? Agora, substituindo uma na outra, usando qualquer dos métodos de redução de sistemas lineares, tá? Se chega às correntes, ó. E 1, ó, menos 0,5 está errado, tá? O sentido, tá? Então, se arbitrou, ó, que era para a direita, tá? Achou negativo, então significa o quê? Para a esquerda, tá? E 1, tá? E 2 está certo o sentido, ó. E 2 arbitrou que era para direita, tá correto, tá? E o I3, ó, I3 se achou positivo também, né? Aliás, o I3 achou negativo, ó. Então o I3 achou negativo, ó, então significa que o sentido também está errado, tá? O I3 ó, não é para baixo, né? Na verdade seria para cima, tá? Então vocês achou que o I1 é para a esquerda, não é para a direita, o I3 é para cima e o I2 está certo, tá? Agora, depois que você achar os valores, se quiser redesenhar o circuito, você pode botar o sentido correto. Pode redesenhar ele, tá? Tirar esse aqui, botar para cima, e tirar esse aqui, botar para a esquerda, tá? Que aí dá esse caso aqui, tá? Ó, só para encerrar, então, essa parte, ó, eu vou falar do amperímetro e voltímetro, só para a gente ir lá nas figurinhas, ó, já está em cima aqui da hora. O amperímetro e o voltímetro é aquilo que eu já tinha comentado lá no simulador. São os aparelhos de bancada de eletricidade eletrônica mais comuns, né? Eles servem para medir a corrente elétrica e o potencial elétrico, tá? E tem um terceiro, que é o ohmímetro, que mede a resistência. Os três juntos formam um aparelho que se chama de multímetro, tá? Multímetro, ele tem todos os aparelhos em um e tem um botão seletor, tá? Aí você vai apertando o botão e ele vai passando de um para o outro conforme a necessidade, tá? Então, a perímetro e o voltímetro, eles são esses instrumentos, ó, que eles são colocados sempre dessa forma. O amperímetro em série com a corrente que se quer medir, tá? Então, se você quer medir o ramo de corrente, o que está passando de A para B, vocês cortam o fio, tá? Faz um X, né? Corta e intercepta o amperímetro entre eles, tá? Entre o ponto A e o P, tá? Então, ele vai medir a corrente que passa nesse ramo inteiro aqui, tá? Ó, vai medir a corrente aqui. Agora, o voltímetro é mais fácil, ó. Se você quiser medir a diferença de potencial entre C e D, basta colocar o terminal, por exemplo, positivo dele em C, terminal negativo. Então, se vocês colocarem o mais no C e o menos no D, supondo que vocês acham que o C tem potencial maior, ele vai indicar positivo, tá? Mas, eventualmente, no circuito, o C tiver potencial menor que o D, ele vai indicar negativo. Mesma forma, a corrente, tá? Se você supor que o terminal positivo dele está mais próximo da fonte positiva, do terminal positivo do que o negativo, ele vai indicar positivo. Se for o contrário, ele indica negativo, tá?